Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom estar aqui. Já faz um tempinho que eu não venho, né? Já faz algum tempo que eu não venho, mas é sempre um prazer estar aqui, compartilhando com vocês aquilo que eu sempre digo que eu tenho dificuldade em lidar comigo. Então, cada vez que eu tenho dificuldade em lidar com alguma situação, preparo um tema, falo muito sobre aquilo, porque o fato de estarmos aqui na frente não representa nada. Cada um tem o seu caminho de volta para casa, e eu sei que um dos meus é falar, né? Então a gente tem buscado o nosso aprendizado, e aquilo que a gente procura aprender, a gente procura também compartilhar. E essa frase de Jesus me chamou a atenção, quando ele disse: vós sois deuses e não sabeis, podereis fazer tudo que eu fiz e muito mais. Querendo dizer que Jesus não fez milagres. Jesus fez coisas que nós ainda desconhecemos. Está lá no livro dos Espíritos uma pergunta que diz assim: nós podemos entender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Para isso, falta-lhes desenvolver um sentido. Isso quer dizer que, por mais que nós tenhamos acesso à doutrina espírita, que é uma doutrina que nos traz a verdade, né? Ela ainda não é todinha raciocinada, a fé raciocinada como a gente acha que é. Porque tem coisas que nós ainda precisamos desenvolver um sentido para poder compreender o que Deus quer de nós. Se já compreendêssemos tudo, não haveria mais sofrimento na Terra. Seria apenas a dor. O sofrimento é voluntário, mas ainda não compreendemos tudo isso. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos buscando os ensinamentos da doutrina para poder fazer a diferença. E aí, as causas anteriores de nossas aflições, eu achei muito interessante, porque fazendo um estudo sobre isso, tudo aquilo que vai ser colocado aqui é como se fosse a semeadura de um dia e a colheita de agora. Jesus deixou claro que eu tenho o direito de plantar o que eu quiser, mas somente eu vou colher. Ninguém colhe por mim, eu não colho por ninguém. É individual. Então, a perda dos seres queridos e dos que sustentam a família, dá para evitar? Não. Por mais que a gente não queira que aquele ente querido vá embora, existe uma programação reencarnatória para ele, vai chegar o momento e ele se vai. Tá? Os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, por mais que eu tenha sido prudente na manutenção do carro, no limite de velocidade, na sobriedade, eu ainda venho um carro de frente, bate em mim, tira minha vida, pronto. Tá? Então, programação reencarnatória. As calamidades naturais. Nós temos visto muito isso aí, terremotos, tsunamis e represas ruindo e tanta barbaridade e tragédia acontecendo. A maioria de tudo isso são consequências do quê? De uma coisa que foi plantada, um desvio de rios, o desmatamento, tudo isso acontecendo no passado, o desleixo dos homens com relação ao Brumadinho, né? Então tudo isso foi acontecendo, mas foi uma semeadura que aconteceu e agora é a colheita. Por outro lado, muitas calamidades naturais não estão erradas. O próprio Evangelho traz um item que diz que nós temos, existe a lei de destruição. Essa lei de destruição ela é necessária acontecer pela própria evolução do planeta. Só que, onde é que entram os ambientalistas? Eles entram na parte onde tem que segurar para que as coisas não aconteçam muito rapidamente, para que o nosso corpo físico se acostume com a nova realidade. Então é um papel muito importante deles, mas isso não vai ter jeito de evitar, ela é necessária. Outra coisa, as enfermidades de nascença. Isso aqui me chamou a atenção porque um amigo meu, não espírita, ele me questionou sobre isso. Ele falou assim: olha, onde você vê a justiça de Deus numa criança que nasceu do lado da minha casa e ele nasceu com um problema respiratório e vai ter que usar bombinha pro resto da vida?
Eu falei, bom, já que você me perguntou, você me deu o direito de responder, né? Eu falei, primeiro, não existe, nem nunca existiu crianças. Parece esquisito isso, né? Existem espíritos milenares momentaneamente na fase infantil. Nós sabemos disso, o espírita sabe. Então não tem criança, tem espíritos, na maioria das vezes, mais velhos do que nós, que estão na fase infantil. Se você remontar a última encarnação daquele espírito, muito provavelmente você vai encontrar um adulto que tirou a própria vida através do enforcamento. E quando eu tiro a vida do corpo físico, eu também danifico o corpo e danifico o perispírito. E o perispírito é a forma para a próxima encarnação. Eu danifiquei a forma, automaticamente vem a consequência na próxima encarnação. Está errado isso? Não. É castigo de Deus isso? Não. Consequência dos meus atos. Eu semeio, eu colho. Aí, se por infelicidade eu nessa encarnação eu dou um tiro no ouvido, tá? Eu danifico o corpo físico e automaticamente danifico, porque o perispírito não é só o invólucro, só a parte exterior, ela é a parte interna também. Então tem todos os órgãos que o corpo humano tem, o perispírito também tem. E aí o que acontece? Eu danifico o corpo e perispírito. Dependendo da área que eu atingir no perispírito, muito provavelmente na próxima encarnação eu serei um débil mental. Então veja bem que é tudo consequência dos nossos atos. Existem vários tipos de suicídio que é diferente, que é um outro departamento que a gente pode entrar depois. Mas a gente tem que entender que nada na vida acontece por acaso. Crianças que morrem ainda pequeninas, é o mesmo caso. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, tudo isso tem a ver com a semeadura de um dia e a colheita de agora. Tá? Dá para mudar isso? O que foi feito? Não. Não dá. Por quê? Eu posso, como disse Chico Xavier, não dá para voltar no passado e consertar alguma coisa, mas dá no presente fazer alguma coisa para que mude o futuro. Então isso dá. E onde é que dá para mim fazer? Nas causas atuais de nossas aflições. Por quê? Só que para que isso aconteça, eu preciso sair da zona de conforto, como disse nossa amiga na prece de abertura aqui, né? Sair da zona de conforto é a parte mais complicada. Porque a zona de conforto ela é prazerosa. As trevas dominam a zona de conforto, né? Cria celular melhores, uma TV de 80 a 100 polegadas, 400 canais para escolher à vontade, e a gente vai procurando cada vez mais o conforto para permanecer nessa zona de conforto. Não está errado ficar na zona de conforto. O que está errado é ficar muito tempo na zona de conforto. Aí é que está o problema. Porque se eu ficar muito tempo, vai vir uma palavrinha com 3 letrinhas, qual que é? Que me tira da zona de conforto? Uma palavrinha com 3 letrinhas. Dor. Exatamente, a dor. Então, a dor vai bater na minha porta e tudo aquilo que eu não fiz, a pessoa fala, vamos no centro hoje? Ah, não, hoje está frio, está calor, está chovendo, estou cansado, estou com dor na perna, a novela vai estar bonita. Quer dizer, eu estou na zona de conforto. Aí tudo aquilo que eu não fiz quando estava na zona de conforto com saúde, bate a dor e eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu não fiz com saúde e fazer doente. Então nós não precisaríamos esperar a dor. A dor é o instrumento que Deus usa para nos tirar da inércia, da zona de conforto, do estacionamento que nós estamos. Então se a gente saísse dessa zona de conforto, olha quanta coisa dá para mudar aqui, ó. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Isso dá para ser mudado, se a gente tiver boa vontade e sair da zona de conforto. Outra coisa, quantas pessoas arruinadas pela má conduta ou por não limitarem seus desejos? A gente tem visto muito isso, principalmente hoje em dia.
a pessoa fala assim, olha, lançou um celular novo, aí eu preciso desse celular, tá, mas agora não dá para comprar, mas não, faz 10 parcelas no cartão lá e tudo bem. Lançou uma TV de 80, 100 polegadas lá, a pessoa, eu trabalho tanto, eu mereço, né? Ah, mas agora está apertado. Não, tudo bem, faz 20 parcelas no cartão. Ah, eu preciso trocar o carro, mas agora não dá, mas vamos lá, né? 80, 60 parcelas no carnê, e assim vai. Ah, mas dá para pagar. Só que aí a gente já começa a reclamar do salário, reclamar do patrão, reclamar do governo, arrumar um culpado por aquela situação que eu acabei entrando voluntariamente. E se perder o emprego, então, coitado de Deus. Né? Coitado de Deus, porque eu falo assim, por que Deus permitiu que eu perdesse meu emprego no momento mais difícil da minha vida? Foi a criatura que não limitou os desejos. Fui eu o responsável. Não adianta eu arrumar culpado. Então é necessário a gente rever o nosso comportamento e nos perguntar, será que dá para passar sem isso? Será que esse consumismo não é só porque eu acho que tem alguma coisa sobrando, eu tenho para receber? Tem que ser mudado tudo isso. Senão a gente vai ficar arrumando culpado eternamente, passando uma vida endividada sem curtir um pouquinho que nós já conseguimos ter. Vai ficando complicado. Quantos desentendimentos se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres? Principalmente dentro de casa, principalmente entre casais. Tem pessoas que dizem assim, eu estou cansado de te perdoar. Fala assim, então para de se ofender, criatura. Não pode falar nada, uma palavra mal colocada e a pessoa já fica magoada, já se melindra, já fica chateado. Então a gente precisa administrar esse tipo de coisa. Eu preciso ter opinião própria, falar isso eu quero, isso eu não quero, mas o melindre está fazendo parte da nossa vida. Está complicado tudo isso. A gente vai ter que rever certas coisas para poder conseguir estar um pouco mais em paz consigo. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Eu estava conversando com um psiquiatra e um médico, e eles disseram o seguinte, de 90 a 95% das doenças que existem hoje, olha a porcentagem, de 90 a 95% das doenças que existem hoje são derivadas de nosso estado emocional. Isso é muito grave, é muito sério isso, tá? E nós vamos ver, eu trouxe até alguns exemplos de doenças que pode ser desenvolvida pelo nosso estado emocional. Olha lá, quantas uniões infelizes, fruto do interesse da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Temos visto muito relacionamento começando por interesse ou por vaidade, e o coração? Para que serve? Um amigo meu mesmo chegou nesse momento aí e disse assim, por que Deus permite que coloque mulheres na minha vida só para me fazer sofrer? Legal, né? Culpa de Deus. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, bom, as trevas não respeitam nosso livre-arbítrio, mas a luz respeita. Eu falei, cada vez que você começa um relacionamento, por acaso você faz uma prece pedindo, né, Senhor, essa pessoa está vindo fazer parte da minha vida, ajude com que, se ela fizer parte da minha programação reencarnatória, que ela permaneça na minha vida, se não seja afastado para que eu não sofra. Então eu estou dando liberdade para o meu anjo de guarda, para que ele, né, atue sobre mim. Eu estou dando autorização para que ele atue sobre mim. Caso contrário, eu já fico imaginando ele lá fazendo assim, vai quebrar a cara de novo. Não. Então a gente precisa autorizar, eu preciso dar liberdade. Eu não posso fazer como diz Zeca Pagodinho, né? Falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu também não posso querer controlar 100% da minha vida. Porque quando as coisas vão sair do controle, e isso vai acontecer, porque nós não conhecemos a nossa programação reencarnatória, o que vai acontecer? Eu vou sofrer, porque eu quero controlar a vida, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu quero que as coisas aconteçam dentro da minha programação, eu quero que as pessoas façam aquilo que eu acho que é certo. E
acontece, vem o sofrimento em seguida disso. Porque as coisas não vão acontecer de acordo com a minha programação. Está pesado esse exemplo aqui, gente? Porque vai piorar. Vai piorar um pouco. Olha lá. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Então, não está errado. Hoje está todo mundo difícil, está todo mundo complicado. Então, pai e mãe saem de casa para trabalhar pela necessidade, na maioria das vezes. Alguns por vaidade, outros porque não dá conta de ficar em casa. Não importa, o problema é um direito de cada um. O problema é que quando chega em casa, aquela pessoa que ficou tomando conta do nosso filho diz assim: olha, teu filho foi sem educação hoje, fez isso. Tá. Ao invés de eu chamar para uma conversa meu filho, a gente já pensa assim: eu já fiquei o dia inteiro fora de casa. Já está se sentindo culpado porque ficou fora de casa. O filho já está cobrando pela ausência. E aí a gente fala: agora eu vou lá e vou brigar com ele. Aí a pessoa vai lá e ainda compra presente para justificar a ausência. E vai criando delinquente com tudo isso. E aí a gente lembra do livro dos Espíritos novamente, quando diz assim: nós somos responsáveis pelos nossos filhos? E a resposta é sim, inclusive se falharem, seremos responsabilizados, porque nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos são espíritos milenares colocados momentaneamente sob nossa responsabilidade, porque eu tenho coisas a aparar as arestas com ele. Nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Quem tem 2 filhos ou mais sabe: o pai se dá melhor com ele, o outro é a mãe que se dá melhor com ele. Por quê? Porque um está testando e provocando o pai para ver se ele usa a inteligência e muda o comportamento, e o outro está fazendo com a mãe. Vocês podem observar, é natural isso acontecer. Então aquela pessoa que fala assim: eu amo meus filhos por igual. Não, amar os filhos a gente ama, mas ter afinidade com eles não. A gente vai ter mais afinidade com um do que com o outro. Isso é natural acontecer. Não se sintam culpados por causa disso. Por quê? Porque um veio para me testar, o outro veio para concordar com tudo. Então aquele que veio para me testar, eu tenho mais dificuldade em lidar com ele. E aí a gente fica pensando com tudo isso: meu Deus, e agora o que eu faço? O que acontece? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? E vem mais uma perguntinha assim: a quem culpar então por todas essas aflições se não a si mesmo? E vem mais um convitinho aqui: que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Então, aparentemente, eu peguei um pouco pesado com todos os exemplos aqui. Eu vou pedir para que vocês levantem as mãos. Uma mão para aquele que lê o Evangelho, ou já leu, ou estuda o Evangelho. Levanta a mão. Olha que legal, 70%. Que espetáculo. Vou contar um segredinho para vocês. Eu não alterei nenhuma vírgula do capítulo 5. Tá? Cada linha que eu coloquei aqui está na mesma ordem lá no capítulo 5 do Evangelho, sem alterar uma vírgula. A pessoa: nossa, mas eu nunca parei para pensar em tudo isso. Porque infelizmente nós nos preocupamos em quantidade na leitura, não na qualidade. Porque fulano já leu 200 livros, porque fulano já leu o Pentateuco, porque fulano já leu tudo isso, e a gente vai preocupado com a quantidade. Vou contar uma coisa para vocês: que o umbral está abarrotado de espírita que decorou o Pentateuco kardeciano. Está lotado de espírita que sabe pergunta do livro dos Espíritos, decora São Tiago. Está lotado de católico e evangélico que decorou a Bíblia, mas não fez nada para mudar o comportamento. Tá? Então é necessário a gente rever tudo isso, porque conhecimento não é sinônimo de elevação espiritual. O conhecimento agregado à mudança de comportamento, sim, é evolução espiritual. Tá?
mas o conhecimento em si não. Tem gente, mas eu já li tudo, e o espírita dá muito trabalho quando chega no plano espiritual, porque ele fala, mas eu conheço todas as obras, eu li a Gênese, eu li todos os livros de Chico Xavier, os 413 livros do Chico Xavier. Tá, legal. O que você aprendeu com isso? O que você mudou? Qual foi o seu comportamento mudado lá? Você chegou lá de um jeito, você saiu de lá melhor? A pergunta para todos nós é isso: o que eu estou fazendo? Que tipo de comportamento eu estou tendo? Cada um de nós aqui sabe reclamar de um idoso, seja na nossa casa ou na casa do vizinho, porque o idoso é difícil, o idoso é complicado, o idoso é isso, o idoso é aquilo. Legal. Que tipo de idoso nós estamos nos tornando? Porque o idoso quer fazer do jeito dele e nós queremos fazer do nosso. Qual a diferença de mim para o idoso? Eu não estou respeitando o jeito dele ser, e ele quer fazer do jeito dele. E como é que fica? Então é necessário a gente rever esses comportamentos, porque eu estou plantando agora para colher no final da minha vida. Nós temos visto muitas injustiças com relação a idosos abandonados. Mas se a gente for observar, que tipo de vida aquele idoso levou? Como que ele foi como pai, como mãe, como avô, como avó? Nada justifica o abandono de um idoso. Nada. Tá? Por outro lado, a gente sabe que Jesus disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu estiver sendo um carrasco com os meus filhos, será que eles vão cuidar de mim porque gosta de mim, tem prazer de estar do meu lado? Ou vai cuidar de mim por obrigação? Ou vai mandar por orvalho de luz? Que jeito nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Como nós estamos agindo? Que tipo de pessoa eu sou? Eu estou melhorando? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Tem que ver tudo isso aí. Agora, o problema é que quando a gente toma contato com tudo isso, acaba dando uma dor, um arrependimento, um sentimento de culpa. Como eu disse, eu preparei para mim essa palestra. Vocês vão se identificar com um exemplo ou outro que eu dei aqui, tá? E quando isso acontecer, questione-se: o que eu posso fazer para mudar isso em mim? Antes de adoecer, porque a doença vai vir. Eu trouxe aqui alguns exemplos de doença. Eu sei que Santa Fé é uma cidade gostosa, aqui não tem muito atrito, muito problema, né? Uma cidade que, quando eu aposentar, vou mudar para cá, né? E então aqui tem alguém personalista aqui, assim, que na hora de uma discussão quer sempre dar a última palavra, aquela pessoa que gosta de ganhar todas as discussões. Acho que não tem, né? Fernandópolis está cheio disso, está lotado lá. Mas aqui eu acho que não vai ter isso não, porque aqui é o pessoal bom, aqui é o pessoal mais tranquilo, né? Olha só, atitudes controladoras e dominadoras podem provocar inflamações na espinha dorsal. Alguém tem essa dorzinha no pescoço aqui, ó? Além de mim? Todo mundo, né? Então, eu pensei que era só Fernandópolis que tinha esse tipo de problema, né? Aí, olha só, essa aqui é eu literalmente, tá? Atitudes de ansiedade e preocupação geralmente se manifestam na forma de gastrite, úlceras, azia e outros problemas digestivos. Alguém tem isso, tá vendo? Ó, eu tenho psoríase desde criança. Isso aqui é o quê? Ansiedade, tá? Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, é fato verídico, tá? E não tem como contestar, porque a médium não sabia disso. Uma vez por ano, uma vez por mês, eu volto do trabalho mediúnico para poder atender algumas casas espíritas, que é no dia do trabalho mediúnico, por coincidência hoje, né? O nosso trabalho mediúnico é de quinta. Então, uma vez por mês, eu volto na quinta-feira para poder fazer palestra. E naquele dia que eu faltei, eu deixei uma amiga minha dialogando com os espíritos no meu lugar. E começou uma médium nova que não me conhecia, que ela já veio de uma outra casa, e aí, aliás, de outra cidade. E ela então, essa minha amiga foi dialogar, e se manifestou um espírito, e ele disse assim:
hoje que eu tive autorização para me manifestar, meu irmão está aqui? E ela falou, quem que é teu irmão? Falou, nessa encarnação ele chama Francisco, que era eu. Aí ela falou, eu também considero ele como se fosse meu irmão. E aí ela começou a especular o espírito, da onde, de quando. Ela anotou tudo para mim, ele falou nomes da época, tudo. Ele disse que nós somos irmãos há mais de 1000 anos. 5 ou 6 encarnações atrás aí. Só que num dado momento ele fez uma coisa interessante, ele perguntou uma coisa interessante. Ele falou assim, ele ainda é ansioso? Ele perguntou, ele ainda é ansioso? Olha só que minha ansiedade é milenar, né? Falou, ele ainda é ansioso porque nosso pai colocou o apelido dele de coelho. Ele era tudo muito rápido para fazer as coisas, e se tinha que resolver um negócio no outro dia, ele andava pela casa a noite toda, sem dormir, até chegar o momento de realizar aquilo. Eu falei, olha só gente, então não se iluda que porque nessa encarnação nós estamos aprendendo a doutrina espírita, que o fato de saber nós já melhoramos. Não é assim não, tá? Melhorar é mudar o comportamento para melhor. Conhecimento, como eu disse, não é sinônimo de elevação espiritual. Então, ele falou isso aí e me chamou a atenção. Eu falei, gente, a minha ansiedade é milenar. E aí, o que eu faço comigo agora? Aí teve outro caso de doenças. Atitudes de perfeccionismo criam enrijecimento ou deformações ósseas, podendo causar artrites ou artroses. Então, o perfeccionista é aquela pessoa que sabe que o que ela fez está bem feito, mas ela quer agradar a todos porque ela não admite uma crítica, um julgamento. Então ela quer agradar a todo mundo. Então essa criatura sofre demais. Eu coloquei esse trecho aqui num estudo sobre reforma interior que eu tenho na nossa casa, todos os domingos às 6h30 da tarde. E aí é interessante que despertou algumas pessoas que disseram assim, uma mulher lá falou assim, olha, eu sou então esse tipo de perfeccionista, falou, porque quando tem uma festa na minha casa, eu não deixo ninguém arrumar a cozinha, porque a pessoa não vai colocar a louça no escorredor de prato do jeito que eu gosto. Eu falei, tá. E aí a outra pegou e falou assim, olha, eu também sou, porque eu contratei uma faxineira para poder me ajudar, mas quando ela vai embora eu saio repassando todo o serviço porque não ficou de acordo com o que eu acho que é certo. E a coisa foi piorando. Teve uma que virou chavão. Vocês vão saber o que é isso. Vocês que vão responder para mim, quer ver? Uma delas disse assim, a pessoa acabou de limpar toda a casa, sabe que está limpinho, mas num dado momento recebeu uma visita inesperada. E num dado momento essa visita fala assim, posso usar teu banheiro? O que a pessoa fala? Vai, mas não? Exatamente. Sabe o que é isso? É um mecanismo de defesa que é o orgulho, é o medo de ser julgado. Eu sei que está limpo porque eu acabei de lavar, mas pode ser que não esteja de acordo com o gosto daquela pessoa e eu não quero receber uma crítica, então eu estou me adiantando para que a pessoa não fale. Observa que são armadilhas que nós criamos para nós mesmos e nos tornamos infelizes, não nos permitimos ser felizes porque nós ficamos preocupados, incomodados com o que o outro pensa e com o que o outro fala. E a gente deixa de viver, sendo que quando chegar do lado de lá, nada disso importa. A única coisa que importa, fez ou não fez. E não é aceito a desculpa, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa dele ou dela, ou dos filhos, ou disso, ou daquilo. Não tem. Lá não pode citar nome de ninguém. Lá é o que eu fiz e o que eu não fiz. O porquê não interessa. De forma alguma. O outro é problema do outro. Eu sou o problema meu. Isso inclui marido, esposa, filhos, pai, mãe, todo mundo. A evolução é individual. Nós vivemos em sociedade, temos a obrigação de viver em sociedade, mas em termos de conhecimento e mudança de comportamento só depende de mim.
E eu até tenho que parar com aquelas frases que: será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? Eu estou cansado de falar. Vocês conhecem alguém assim ou não? Eu também conheço quando eu olho no espelho. Então, são chavões que a gente vai ter que eliminar da nossa vida, porque eu sou o problema meu, o outro é problema do outro. E isso independe. E para finalizar aqui, infelizmente, né, de uma forma grave, as doenças, atitudes de culpa e ressentimento podem originar nódulos, cistos ou gânglios no corpo, resultante de estado crônico de tristeza e mágoa mal resolvida. Então, ou seja, a mágoa, o rancor, o melindre, todo o sofrimento envolvendo o outro vai me adoecer, vai me deixar doente. O livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, fala sobre a mágoa, que uma mágoa mal resolvida ela pode desenvolver células cancerígenas em nosso corpo. E talvez aquele câncer não fazia parte da minha programação reencarnatória, mas foi a livre escolha, o livre-arbítrio e o meu não perdão pelas ofensas e pelas mágoas que eu sofri. Então eu acabei desenvolvendo aquilo. Aí eu desencarno por aquele câncer, chega lá e fala: estava na minha programação reencarnatória. Às vezes não. Às vezes morri por não perdoar. Arruma um culpado. Não tem, né? Então isso é muito sério, é muito grave. A gente precisa rever tudo isso. A pessoa fala assim: mas eu fico magoado, porque se eu falar, dá briga. Mas aí, quando é assim, a pessoa fala para mim, eu digo para ela: segue a receita de Chico Xavier. É só seguir a receita. Quando a outra pessoa começa a falar, enche a boca d'água e segura. Falar sozinho perde a graça rapidinho. Só que depois, não deixa de falar. Abaixou a poeira, chega lá e fala: olha, eu queria dizer para você o seguinte, que eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo porque eu penso assim, assim, assim. E cai fora, senão dá briga de novo, né? O mesmo pé que chegou já e vai embora. Mas por quê? Se eu deixar de falar, olha lá, aquilo que não dizemos acumula-se no corpo, transformando-se em noite sem dormir, nó na garganta, dúvida, insatisfação e tristeza. O que não dizemos não morre, mata-nos. Então, se dá briga, enche a boca d'água e segura, mas depois vai lá e fala sim. É um direito que cada um de nós tem. Eu preciso falar por dois motivos. Primeiro, senão eu vou ficar doente. Segundo, eu estou criando um monstro, porque se eu não falo, quer dizer que a outra pessoa está sempre certa e eu estou sempre errado. O dia que eu falar, eu não vou conseguir falar. É complicado, tá? Jesus disse: vós sois deuses e não sabeis. Temos a centelha divina dentro de nós, onde poderíamos estar curando todas as nossas feridas, só que nós estamos adoecendo, porque nós não sabemos usar essa centelha divina que está dentro de nós. E ele disse: vós sois deuses. André Luiz resume em duas linhas, nas duas primeiras linhas, o que é a doença. A doença como resultante de desequilíbrio moral. Por quê? Porque nós adoecemos pelo fato de sofrer por causa de outro. Sobrevive no perispírito por milênios, como eu dei o exemplo da minha ansiedade, alimentada pelos pensamentos que a geraram, de culpa e arrependimento e remorso, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico por muitas encarnações. Tá? Então eu vou pedir para que aperte o F1 aí, para liberar o som. Eu trouxe um vídeo aqui mostrando que a gente tem que fazer a nossa parte independente da parte do outro. É um vídeo sobre a corrente do bem. Ele mostra uma pessoa ajudando uma segunda pessoa e uma terceira pessoa observando, está vendo a boa ação, e aí essa pessoa vai lá e também faz o bem para outra pessoa, e tem uma terceira pessoa observando. Então vai virando uma corrente do bem. Olha que interessante.
que podem mudar o mundo. Vocês perceberam que essas pequenas ações, elas podem ser feitas por nós. É um tipo de caridade que não tem preço, não precisa de dinheiro para fazer isso, precisa só de um pouquinho mais de atenção e boa vontade. Tirar um pouquinho o olho do celular, né, e observar que tem mais gente à nossa volta que pode estar precisando da nossa ajuda. Não custa nada, você está indo para o mesmo lugar que o idoso carregando uma sacola. Qual é o problema? Olha, você não vai para o mesmo lugar que ele, mas pelo menos aquele quarteirão que você carregar aquela sacola dá tempo dele descansar. São pequenas coisas que nós podemos fazer em nosso dia a dia que não tem necessidade de tanto dinheiro para isso. Pequenas ações. O bem é contagioso, só que por outro lado o mal também. Tá? E aí o que acontece? O mal prevalece no nosso planeta e nós estamos muito mais em contato com o mal quanto com o bem, por isso o nosso desânimo, o nosso sofrimento nos dias de hoje. Precisamos aprender a viajar nas faixas vibratórias. Todos os dias eu vou encontrar pessoas pessimistas e negativas, é natural. Só que eu tenho que aprender a entrar lá, fazer como o sol, né? Passa pela lama e não se contamina. Eu vou lá, eu estou em contato com o negativo e depois eu volto no meu positivo. E não fugir da pessoa que é negativa porque nos faz mal. Porque se eu esperar o outro fazer o que eu quero para ser feliz, eu nunca vou ser feliz. Eu preciso ser feliz apesar de. É isso que é importante. Então, a qualidade da nossa vida é determinada pelos nossos pensamentos. Aquilo que dá para fazer, faça. E aquilo que não dá, confie. Vamos acreditar. Como eu disse, a nossa fé é raciocinada, mas não é 100% raciocinada. Aquilo que eu já aprendi e dou conta de fazer, vamos fazer. Aquilo que eu não dou conta, a espiritualidade vai tomar conta de mim, se ver que eu estou com boa vontade. Esse é o caminho. Somos deuses, temos centelha divina dentro de nós, só que nós não estamos sabendo usar isso para o nosso bem. Nós temos a ferramenta na mão, mas estamos sofrendo e adoecendo por tudo isso. Que Jesus nos abençoe e dê sua paz. Obrigado pelo carinho.